Internet vai te impressionar. A nossa qualidade faz a diferença. Conecte Internet é seu lugar. Vem se conectar. Essa nunca vai travar. Internet 100% fibra ótica com ultra velocidade, suporte 24 horas e o melhor atendimento você só encontra aqui com a Conecte Internet. Rio Bonito, Tanguá, Silva Jardim, Saquarema, Araruama, Magé, Guapimirim, Maricá, Itaboraí, sintonizados em 1340 AM. Rádio Jornal Leste Fluminense, a sua rádio, a sua rádio, a sua voz. ZYJ 490, Rádio Jornal 1340, ao seu lado em todos os momentos. Atenção para o top de 5 segundos. Está entrando no ar, programa Flávio Azevedo. Entrevistas, as principais notícias de Rio Bonito e região. E a sua participação. Programa Flávio Azevedo. Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo, boa tarde, meus amigos ligados na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Um grande abraço para você, seja muito bem-vindo, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Minha gente, já estamos aqui com imagens ao vivo aqui na nossa fanpage no Facebook. Muito obrigado a quem já passa por aqui dando seu boa tarde. Sucesso aqui para a rapaziada que comparece ao programa deste dia 27 de fevereiro de 2023, né? Um abraço aí, passamos por uma temporada de carnaval, descansando, né? Aproveitando aí para relaxar. Tem a rapaziada que vai para a folia e tem a galera que vai descansar. Eu prefiro descansar, que é bem melhor, né? Um beijo grande aí para Maria Júlia Pereira de Souza. Olá, meu amigo, boa tarde, estou aqui juntinho com você. Obrigado, Maria Júlia, bem-vinda sempre. Thelma Fonseca, boa tarde. Muito obrigado aí pelo carinho, pelas palavras aqui. Ela diz bom trabalho para você. Simone Lemos, tá aí, rapaz, meu bem. Oi, meu bem. Olá, meu bem. Um beijo para você também. Amo você. Obrigado aí pela sua audiência também, a minha cara metade, né, nos acompanhando aqui. Um beijo grande para você. Minha gente, aqui na nossa pauta hoje, aliás, eu quero agradecer muito o carinho dos amigos sempre nos prestigiando. Vamos falar de carnaval, vamos falar aqui de transporte universitário em Rio Bonito. Meu amigo Cadinho, grande abraço aí para o glorioso Cadinho, né, que sempre fala assim: Flávio, quem é entrevistado hoje? Bom, hoje não está entrevistado não, Cadinho, hoje nós vamos conversar, né, vai ser eu aqui, o entrevistado sou eu mesmo, eu e vocês, vocês e eu, e vamos aí juntos fazendo o programa Flávio Azevedo aqui pela Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense, na companhia do meu segurança Eurivaldo Silva, que é o nosso colega de emissora, que está aqui no estúdio, aproveitando o clima de montanha que está aqui no estúdio, né, com o nosso ar refrigerado aqui. E vem aí no mês de março o mês das mulheres, hein, que é o Dia Internacional da Mulher, lá em 8 de março, mas dia 1º, nós já começamos a entrevistar aqui as mulheres. Passei a manhã de hoje conversando com várias entrevistadas aí,
e vai ser bem bacana essa nossa conversa sobre as mulheres, né? Sobre o carnaval, estive passando aí mais de uma semana na cidade de Arraial do Cabo, que eu gosto bastante, né? Rodei muito por lá, junto da Simone Lemos, né? Da minha filha, do menino lá que ela namora, com a minha mãe, né? A minha enteada também conosco. Passamos lá uma temporada muito agradável. Um beijo para minha amiga Zenilda Rodrigues, que passa por aqui também nos prestigiando. Eu quero recomendar alguns lugares lá para você. Ponta do Acaíra, você precisa conhecer, né? Não é muito divulgado esse lugar, né? E eu fiz até um texto sobre a Ponta do Acaíra, né? Formado por uma lagoa que é meio que cortada ao meio, então as pessoas dizem que são duas. Não é duas lagoas, minha gente. Ela tem, eu acho que aquela lagoa ela tem um formato de coração, né? Que ela tem meio que um corte no meio, que a rapaziada chama de Caminho de Moisés, né? Moisés tem aquela história que abriu o Mar Vermelho, né? Está escrito lá no livro de Êxodo. Então subentende-se que o caminho de Moisés também em Maragogi tem um caminho desse, em meio à água, né? Tem aquele banco de areia assim, que faz você caminhar até lá dentro, é bem legal, você faz umas fotos bem interessantes. Nos 10, 11 dias que eu estive em Arraial do Cabo, todos os dias de sol, né? E céu azul com algumas nuvens diferentes, né? No dia que eu fui, por exemplo, estava dando para fazer umas fotos assim bem legais. Eu não postei todas, né? Postei algumas, mas tem assim fotos que ainda não publiquei que foram lindíssimas, né? E vale a pena você conhecer. Só tenha cuidado com a estrada, que é uma armadilha danada. É uma estrada de areia e tem lá uns 3, 4 bancos de areia que o carro mais baixo e mais pesado, se não tiver tração nas 4 rodas, vai ficar. Então muito cuidado com a estrada de acesso lá à Ponta da Acaíra. Leandro Rangel, boa tarde, meu amigo. Boa tarde para você também, Leandro. Seja bem-vindo. Mas assim, gente, vale muito a pena conhecer lá a Ponta da Acaíra, né? Eu gosto das praias assim mais distantes, né? Que não tem quase ninguém indo lá. A Ponta da Acaíra é mais ou menos isso. Não tem ninguém. Cara, eu vi um vendedor de picolé, só. Ele disse, aí aproveitei para entrevistar ele, né? Como é que ele faz para chegar lá naquela distância toda? São 5 quilômetros da pista, da rodovia até lá onde nós ficamos, né, à beira da lagoa lá, e ele disse que vai de moto e de vez em quando a moto atola lá na areia e a caixa de picolé dele acaba caindo e ele tem prejuízo porque o picolé vai todo para aquela areia toda e aí já não dá mais para comercializar, mas diz que tem uma boa renda, né, e tal, e só esse cara que eu vi lá comercializando alguma coisa. Ninguém mais, minha gente, ninguém mais, né? Então assim, não tem restaurante, não tem aquele negócio de olha a empadinha praiana, olha o camarão, olha o empanado de não sei o que, gosta nas outras praias mais comuns, não tem nada disso. Só tinha esse rapaz lá vendendo picolé, só ele, tão somente, e os banhistas com as merendas que levam de casa, né? Os carros por lá, quase todos caminhonetes, né? Esses carros mais com torque maior, né? E galerinha que gosta de fazer churrasco, eu detesto, a galerinha que gosta de fazer churrasco. A churrasqueira tem que estar a 60 centímetros do chão, não pode tocar no chão, que é uma área de preservação. O lixo que você gera tem que levar todo para casa, não pode deixar por lá, né? Então assim, é um lugar bem bacana, né? Dá para você fazer lá umas fotos bem legais e passar um dia bem agradável. Para piscina, para pessoas de mais idade, é sensacional, né? Porque as duas beiras de lagoa, a água bem rasinha, você pode andar 10, 30, 50, 60 metros para dentro, que não tem onda, porque é lagoa, né? E a água calminha também. O vento quando sopra mais forte um pouquinho, que tem ali uma ondinha, mas coisa muito suave, né? Aquela cara de lagoa mesmo. É bem legal. Façam lá uma visita à Ponta da Acaíra, que eu não conhecia, né? Os demais lugares que eu visitei eu já conhecia, eu tinha feito postagens sobre eles, mas a novidade desse meu passeio foi a Ponta da Acaíra, e a gente tem que voltar lá. Eu gosto de ir a pé, que é melhor, né? Vamos caminhando, que é sempre bacana, aquela paisagem de terreno de areia, né, de região praiana, né, aquelas árvores meio que retorcidas, algumas ressecadas pelo sol, aquele verde diferente, né, e ali, por exemplo, tem vários pontos de lagoa, né, tudo água salgada, é bem legal, é uma paisagem diferente, você vai caminhando por dentro daqueles cenários, muito interessante, sobretudo para nós, né, para mim, que minhas caminhadas são todas feitas pela Serra do Sambê, natureza verde, com cachoeira, muita lama, escorregadia, né? É o que nós temos
é o que nós temos por lá. Visitem, Ponta do Acaíra, em Arraial do Cabo, já é em Figueira, né? Na verdade, a Ponta do Acaíra é em Figueira. Você tem que ir até Figueira, e em Figueira, 24 quilômetros de Arraial do Cabo, você pega a estrada que vai até a Ponta do Acaíra, a estrada de chão, de areia, é 5 quilômetros de estrada até chegar lá, bem bacana. Vale a pena você conhecer, né? Mas leve a merenda e a água de casa, porque lá não tem nada, só mesmo as belezas que tem para você curtir. Bom, vamos lá, vamos seguindo em frente aqui com a nossa programação. Carnaval acontecendo em Rio Bonito e não acontecendo em Tanguá, né? Eu queria já começar a abrir o nosso programa falando dessa coisa engraçada, né? Dessa coisa engraçada que é a sociedade brasileira. Eu vi a rapaziada de Tanguá, se queixando muito do prefeito Rodrigo Medeiros por não ter feito o carnaval, e vi a rapaziada de Rio Bonito se queixando muito do prefeito Peixe por ter feito carnaval. Eu não consigo entender, né? O tanguaense estava, né, boa parte da população de Tanguá, chateada porque não teve os festejos de carnaval. E em Rio Bonito a rapaziada estava chateada porque teve carnaval. Cara, se o governante começar a prestar atenção nessa moçada, vai ficar um negócio muito complicado, muito difícil. O cara tem que governar por aquilo que ele acredita mesmo, porque eu fico imaginando isso. Tem outra questão também que eu gostaria de chamar a sua atenção, né? Aqui em Rio Bonito, o carnaval ele foi meio que de surpresa, né? Não se esperava ter o carnaval aqui em Rio Bonito, né? No primeiro momento, em janeiro, por exemplo, havia já uma declaração do prefeito de que não faria os festejos de Momo, né? Por uma série de questões lá envolvendo orçamento, etc. e tal, não faria o carnaval. E aí, cara, né, nas redes sociais o pau cantou no lombo do prefeito Peixe, né? Muita gente reclamando, como é que não vai ter, papapá, parará, aquele negócio todo. Quando decidiu-se fazer o carnaval, e para mim foi uma surpresa também, que já estava até viajando, quando resolveu-se fazer o carnaval, inverteu o negócio. Aí começou a turma da pancada, porque como é que vai fazer carnaval, a saúde está assim, a educação está em greve, que não sei o quê, que papapá, parará, tiriri. E aí, minha gente, eu falei, mas vem cá, o que está acontecendo afinal de contas? A rapaziada estava reclamando antes que não ia ter, e agora estão reclamando que vai ter. São aquelas esquizofrenias da sociedade que eu sempre comento aqui, e tem um monte de gente que fica chateado comigo quando eu falo disso, né? Mas aí eu queria fazer uma observação importante em relação a essa questão do carnaval, em Rio Bonito especificamente. Quando o prefeito anunciou que não ia fazer carnaval, e nas redes sociais o pau cantou da moçada que gosta da festa, que gosta do carnaval, e a galera, muitas críticas ao prefeito porque ele estava fazendo carnaval, eu não vi ninguém daqueles que gostam do carnaval, daqueles que não gostam do carnaval, vir em solidariedade ao prefeito, fala assim, não, o cara está certo. Não está na hora de fazer festa mesmo, não, por causa disso, né? Então, assim, gente, eu não vi. Né? Lá em janeiro, início de janeiro, inclusive eu particularmente, recebi uma série de mensagens, né? Muitas mensagens de pessoas dizendo que, reclamando, né, da questão do carnaval, não... Faço uma reportagem sobre esse absurdo de que não vai ter o carnaval, parará. E a galera que não concorda com a realização do carnaval, em nenhum momento se pronuncia nas redes sociais. Eu acho que a galera que não concorda com a realização do carnaval tinha que mostrar solidariedade ao prefeito e falar assim, olha, o prefeito tem razão, eu concordo com ele, acho que não tem que ter festa mesmo não, acho que o momento não é esse. Acho que nós temos outras prioridades, nós temos tal assunto, tal questão, outras situações aqui para resolver, que são mais importantes, mais vitais que o carnaval. Vamos organizar aqui aquilo que é mais prioritário, vamos deixar o carnaval para o ano que vem. Não, ninguém daqueles que não gostam e não concordam com o carnaval vieram a público se manifestar. Beleza. Aí quando a prefeitura resolve fazer o carnaval, essa rapaziada que tinha ficado em silêncio ali quando disseram que ia ter, aí apareceu todo mundo, que absurdo, mas como é que pode? Para que fazer carnaval? Que loucura, gastar esse dinheiro todo, não tem necessidade, nós temos outras questões para resolver.
E aí, na hora que o prefeito resolve fazer o carnaval e começa a tomar porrada, eu não vejo a solidariedade daqueles que queriam o carnaval. A rapaziada que ficou um mês reclamando que não ia ter carnaval, era para vir a público, nas contas, nas redes sociais do prefeito, em suas próprias redes sociais, se manifestar dizendo que não, peraí, agora sim. Eu estava reclamando em janeiro que não ia ter, o prefeito resolveu fazer, pô, bacana, agora está valendo a pena. Então isso mostra um certo cretinismo da sociedade, né? Onde o camarada que toma decisões ou aquele que resolve defender um ponto de vista, ele se lasca sozinho, né? E depois, na penumbra, na escura, o cara fala assim, você está certo, porra, mas aí não adianta, né? Você tem que vir a público e dizer que concorda com aquela ideia. Eu conheço muito isso, isso acontece bastante comigo. Quando eu falo determinada coisa, agora eu estou ausente das questões polêmicas, né? Estou ausente das questões polêmicas exatamente por conta disso, porque não vale a pena. Porque o sujeito que concorda comigo, ele manda uma mensagem no privado, dizendo assim, não me identifica não, mas acho que você está certo. Porra, vai se lascar, pô, né? Para não falar um português claro aqui. Né? Parece que você é o único retardado que está defendendo aquela ideia, mas tem um monte de gente que concorda, mas quietinho, calado, porque é frouxa. Né? Porque a frouxura é um problema sério da sociedade brasileira. É algo que traz grandes, sérios prejuízos à sociedade brasileira. Né? Então, assim, cara, eu vi, né? Não foi ninguém que me contou, eu vi, durante os meses de janeiro e fevereiro, essas duas manifestações da sociedade que eu considero uma coisa meio psicopática, né? Algo que precisa ser tratado, algo que a gente precisa conversar a respeito disso. Quando não ia ter carnaval, não vi ninguém daqueles que concordam com a realização do carnaval vir a público endossar a decisão do prefeito. Não, cara, ele está certo, não tem que fazer carnaval mesmo não. Não vi ninguém fazer isso. E quando ele resolve fazer o carnaval, ninguém daqueles que ficaram insatisfeitos pela não realização do carnaval vem a público falar assim, olha, não, agora sim, agora está bacana. Agora está bacana. Então, pessoal, se é que tem alguém me ouvindo e me acompanhando, né? Eu sinceramente, eu sinceramente acho isso um troço assim meio esquizofrênico, né? E acho que a gente precisa refletir um pouco sobre isso, né? As pessoas precisam se posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Então, se você concorda com o carnaval, na hora que o prefeito resolve realizar o carnaval, você tem que vir a público e falar, porra, tá bacana, hein? É isso aí, gente, tem que fazer o carnaval mesmo por essa razão. Se você não concorda, na hora que ele diz que não vai realizar, você tem que vir a público e dizer que concorda com a decisão dele. Seja o prefeito esse que está aí, os anteriores, etc. e tal, né? Nós sempre vemos isso acontecer em larga escala e em vários lugares. Isso me deixa assim com a impressão de que nós somos meio que, não sei se eu posso usar o termo patife, né? Sei lá, eu gosto de usar a palavra frouxa, porque a moçada que não se posiciona porque tem lá uma certa frouxura no coração, né? Isso é muito nítido, né? Aqui em Tanguá, por exemplo, na nossa vizinha Tanguá, o prefeito Rodrigo Medeiros não realizou o carnaval. E aí eu vi muita gente reclamando, né? Da não realização do carnaval. E não vi, né? Eu não tenho tanto trânsito em Tanguá, nas redes sociais, como tem em Rio Bonito, mas eu vi muito pouca gente concordar com o prefeito Rodrigo. Sinceramente, né? Você que é a favor da não realização do carnaval, você tinha que vir a público, né? Porque parece que a decisão que o prefeito toma, tanto quando ele faz, quando ele não faz o carnaval, parece que ele é o último retardado da face da terra. E não é bem assim, né? Se você comparar a realização governamental com manifestações em redes sociais, você fica com a impressão de que o cara que governa ele é maluco e não tem ninguém a favor dele. Porque aqueles que estão a favor ficam calados, né? Por conta da frouxura, porque não, eu não quero me indispor, né? Essas babaquices costumeiras que nós estamos acostumados a ver, né? E, gente, nós precisamos nos posicionar, né? Aqui em Rio Bonito, em Tanguá, não, porque o prefeito decidiu não realizar e não realizou o carnaval, né? E aí eu queria apontar um outro ponto aqui de Tanguá que eu acho interessante. Parece, segundo eu vi em redes sociais, não foi autorizado que fosse realizado
através do ex-vereador Playboy, em seu bar, uma festa de carnaval ali na praça, no centro de Tanguá, né, e tal. Parece que o Playboy ia realizar alguma coisa ali, alguma atividade carnavalesca, alguma brincadeira ali, e a prefeitura não autorizou a realização disso. Vi um monte de gente, né, zangada com essa iniciativa da prefeitura de Tanguá, em não permitir a realização, a promoção desse festejo ali no centro de Tanguá. Minha gente, a administração pública, ela está muito distante do que você acha que as coisas acontecem como um cidadão comum, né? Quando você vai promover uma festa de carnaval, você precisa de, para começar, policiamento, para começar, né? Mas, como a cidade não ia realizar carnaval, automaticamente o policiamento, destacar a questão de segurança, esse negócio, para falar um item só, ele é todo voltado então para dias comuns de feriado. Se você faz um festejo de ordem privada no centro da cidade, como que você organiza a segurança disso, né? Como é que você faz como que você organiza isso, né? Eu acho que o prefeito, quando através de seus colaboradores, eles decidem não permitir que isso aconteça, assim, nada contra o Playboy, tá, gente? Lá, o Playboy é um amigo que eu tenho, um sujeito que me dou muito bem com ele, mas eu consigo entender a visão do prefeito quando ele diz que não dá para fazer o carnaval ali no centro da cidade. Porque ele não fez, por conta de uma série de estruturas que ele teria, estruturas públicas, municipais, que ele teria que oferecer durante o carnaval e isso oneraria, né, os cofres municipais. Ele teria que ter uma estrutura já avisada previamente às forças de segurança, a polícia, ao batalhão de polícia militar, etc. e tal. E daqui a pouco aparece uma festa? Como é que é isso, né? Então, assim, eu consigo entender o olhar administrativo do prefeito quando ele diz que não dá para fazer um carnaval privado, né? A não ser que fosse dentro de um clube, dentro de uma área fechada, em que a segurança lá é sob sua responsabilidade. Mas se você faz num lugar aberto ali, como é o bar do Playboy, né, muito frequentado, né, um dos pontos importantes da efervescência social de Tanguá, você promove a festa de carnaval ali, você traz uma aglomeração que o município não estava organizado para receber esse montante de gente, né? Então eu vi assim, o cara não faz, não deixa os outros fazer. Mas peraí, gente. Eu entendo assim, muitos comentários ali, vi até um comentário do colega Eurivaldo Silva, em uma das postagens lá, o sujeito deu uma patada no Eurivaldo respondeu ele, né, etc. e tal. Mas assim, cara, a prefeitura não promoveu o carnaval, então ela não se estruturou para ter o carnaval. Mas se qualquer botiquim do centro de Tanguá resolve fazer uma festa carnavalesca, aquilo vai dar o quê? No mínimo 1.000 pessoas, 1.500, 2.000, 3.000 pessoas. Você tem que gerar segurança para essas pessoas. Você tem que oferecer saúde para essas pessoas. E aí você tem que ter a estrutura. Exatamente a estrutura que é cara no momento para a prefeitura de Tanguá. E assim, cara, é aquilo que eu falo. O olhar administrativo está muito distante do nosso pitaco quanto cidadão, né? Eu consegui entender a decisão do prefeito, consigo entender também aqueles que ficaram insatisfeitos com a não realização do evento de carnaval. Também consigo entender a galera que gosta de uma folia. Tanguá, durante muitos anos, aí, nos últimos anos recentes, aí, nos últimos 8, 9 anos, ganhou meio que um protagonismo do carnaval aqui na nossa região, porque Rio Bonito não fazia um bom carnaval, Tanguá, Itaboraí também não tinha lá nada legal, etc. E a galera da região toda vinha para Tanguá. Durante 3, 4 dias bombava a cidade de Tanguá nos últimos carnavais aí. Então eu entendo a galera que reclamou e criticou a ausência do carnaval, mas eu consigo compreender também o olhar administrativo do prefeito, né? E na hora da gente fazer a crítica, para ela ter algum sentido, você tem que entender também o lugar de quem governa, né? Tem coisas que são absurdas, né, que o cara deixa de fazer, às vezes por barbeiragem administrativa, mas tem outras que você consegue entender, e é o caso do que houve em Tanguá. Em Rio Bonito, eu entendi a realização do carnaval como uma barbeiragem, né? Aliás, não é a primeira vez que o nosso prefeito Peixe aqui, ele patina, ele toma uma decisão e daqui a pouco ele faz outra. Eu vi isso na época da Covid, quando o município disse que ia fechar tudo por conta da Covid, e daqui a pouco não fechou nada. Então estava todo mundo assim, esperando que a cidade fosse fechar. Eu inclusive, estava lá na entrevista coletiva que o prefeito promoveu, e no dia seguinte, que era para conhecer tudo fechado, estava tudo aberto normalmente. Não, o prefeito resolveu em cima da hora que não ia fazer. Isso é meio natural aqui ao governo, né? Muita gente não se organizou
né? Muita gente não se organizou para o carnaval em Rio Bonito, diga-se de passagem, porque ele foi de última hora, né? Não sei o que aconteceu aí na cabeça do gestor, né? Mas nós não teríamos carnaval aqui. Os carnavalescos de Rio Bonito já estavam indignados com a não realização do carnaval. E de repente, na semana do carnaval, muita gente resolveu inclusive sair viajar porque não ia ter carnaval, e aí daqui a pouco apareceu. E pelas fotos que eu vi, eu não estava na cidade, mas pelas fotos que eu vi, por tudo que eu vi sendo divulgado, foi um carnaval muito animado, né? Com direito à galera na rua, o evento que se estendeu até ontem, domingo, né? Quando se encerrou as atividades carnavalescas aqui em Rio Bonito, né? O carnaval em Rio Bonito não acabou na quarta-feira de cinza, acabou ontem, né? Então foi uma festa grande, né? Que nós tivemos aí na cidade, e pelo que eu vi, muita gente gostando da ideia, né? Achando bacana o carnaval. E muita gente reclamando também, e eu repito, para mim mudar de assunto, a galera que estava criticando a realização do carnaval, em nenhum momento foi lá, junto com o prefeito nas redes sociais, apoiá-lo quando ele disse que não ia fazer, né? E agora que ele fez o carnaval, em nenhum momento eu vi nas redes sociais a rapaziada que estava criticando a não realização, endossando o prefeito por ele ter feito o carnaval, né? Acho que entenderam aí a lógica aonde estou querendo chegar apresentando essa esquizofrenia nossa de cada dia, né? E que eu vejo muito claramente acontecendo, né? Bom, tem mais comentário aqui chegando, vamos lá. Gostaria de pedir para você fazer aí para o pessoal de poda das árvores, podar umas árvores na rua Vigiada, na São Geraldo. Minha sobrinha Gleides mora lá e falou que está tudo muito perigoso ali naquela área, porque está tapando as lâmpadas e fica escuro aqui. Obrigado, amigo, diz aqui a Maria Júlia. Maria Júlia, essa questão de poda ela é complexa, ela não é tão fácil quando a gente pensa, né? Não basta botar um facão na cintura e ir lá e derrubar o galho, né? Depende de que árvore você pode até achar um absurdo, mas é assim que funciona. Depende de que árvore para saber se você pode podá-la ou não, né? E aí, dependendo da situação, não é a prefeitura que promove a poda, é uma equipe da Enel, né? Em alguns momentos tem que desligar a rede elétrica para fazer a poda das árvores, né? Em outros momentos eles conseguem fazer a poda em linha viva, como eles chamam, que é com a rede elétrica funcionando. Esse assunto, eu morei 1 ano na Rua da São Geraldo, né? E os moradores da Bela Vista sofrem bastante, sobretudo nesse tempo de verão, época de vento forte, com aquelas árvores da Bela Vista, árvores que são mal colocadas ali, plantaram árvores erradas, ou deixaram permanecer árvores que não são para a área urbana, né? A gente tem esse outro aspecto também que pouca gente fala. Muitas árvores em Rio Bonito elas são impróprias para o ambiente urbano. São árvores pesadas, são árvores que se quebram com facilidade. Hoje, né, qualquer paisagista minimamente instruído, ele sabe quais são as árvores apropriadas para os centros urbanos, para você ter uma areazinha verde, mas árvores que não tenham raízes muito profundas, que não estourem a calçada nem o muro de ninguém, né? Que não tenham muitos galhos, né, para não alcançar a rede elétrica. Então nós temos árvores específicas para plantar nos nossos centros urbanos. As árvores que nós temos em Rio Bonito, por exemplo, são árvores daquele nosso crescimento desordenado que as pessoas foram construindo e foi deixando aquela árvore ali, árvore do tempo que era floresta. Então acontece esse problema aí. E aí na hora de você cortar, fazer a poda, tem todo um trâmite que precisa acontecer, se é o meio ambiente que vai fazer, se é a Defesa Civil precisa intervir, se é a Enel que vai executar esse serviço. Às vezes, para o próprio município fazer, fica meio que complexo, né? Imagine nós, cidadãos comuns, né? Mas fica aqui o pedido da nossa amiga Maria Júlia. Eu morei ali na Rua da São Geraldo, aqui em Rio Bonito, e nós regularmente ficávamos sem energia quando o tempo virava. O tempo dava aquela virada para trovoada, sobretudo nessa época de verão, o vento vinha forte, e eu descobri que na rua principal da Bela Vista ali tem uma árvore que ela toca nos fios e a gente fica sem energia porque ela desarma aquela banana do transformador
que funciona como se fosse uma espécie de um disjuntor. Quando ele percebe que vai dar um problema, aquela banana ela solta e aí a energia deixa de passar e ficávamos sem energia. Um belo dia tinha lá um sujeito, uma equipe da Enel, na época acho que ainda era ampla na época ainda. Eu fui lá conversar com os caras, eles falaram assim, olha, isso aqui é o seguinte, existe uma instalação provisória aqui, que foi feita 5 anos atrás. Essa instalação provisória, por ela ser provisória, ela não tem lá muita técnica na hora de ser colocada. Como a Ampla é uma empresa relaxada, e o mesmo se repete com a tal da Enel, vieram técnicos aqui, fizeram um serviço provisório, mas como tudo no Brasil, o provisório virou fixo. Então o serviço provisório ficou lá. E toda vez que o galho da árvore batia lá naquele lugar, desarmava ali a rede, e aí tinha que esperar o carro de manutenção da Ampla, à época, Vira Rio Bonito. Diga-se de passagem, esse carro de socorro é um único veículo para atender Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí e São Gonçalo. Você sabe que São Gonçalo tem uma população muito maior do que Rio Bonito. Então, quando dá essa chuva de vento, essa tempestade aí de fim de tarde, toda a região é atendida. A chuva cai em todos os municípios, mas o carro que vai fazer esse serviço de manutenção, de colocar as bananas no lugar, de olhar o fio que arrebentou, é uma turminha só, é um único carro, né? Foi a informação que eu recebi à época dos funcionários da Ampla. Não sei se com a chegada da Enel resolveu-se isso, mas nós temos questões operacionais, nós temos problemas de ordem ambiental, né? Questão de meio ambiente, se pode cortar, se não pode, etc. E tal. Nós temos todas essas questões ao se falar de poda de árvores, né? Aqui na nossa cidade. Boa tarde aqui para minha queridíssima amiga Vera Lúcia Machado Evangelho, doutora Vera, minha queridíssima amiga pediatra aí, conhecida e respeitada na nossa cidade, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aí pelo seu carinho. Ela diz que a moda agora é só criticar. Não, já há algum tempo está assim, né, doutora Vera? A moçada critica e por vezes sem ter conhecimento de causa. Isso que eu acho mais assim curioso. E minha amiga Jocilene Dalmada passa por aqui nos dando boa tarde também. Muito obrigado, Jocilene, você hoje ao vivo aí nos prestigiando, hein? Muito obrigado pelo carinho da sua companhia aqui prestigiando o programa Flávio Azevedo. Eu ainda estou aqui nos compartilhamentos dos links aqui do programa Flávio Azevedo. Muito obrigado aos amigos que estão nos prestigiando, né? Valeu aí, muito obrigado a todos pela atenção aqui acompanhando nosso programa Flávio Azevedo. Hoje começamos aqui falando do tal do carnaval, né? E vamos falar hoje ainda do transporte universitário. Transporte universitário, que é um assunto que é pauta aqui em Rio Bonito há pelo menos 20 anos. Eu comecei a fazer minha faculdade de comunicação em 2006. Antes de 2006, anos 2000, 2001, já se discutia esse assunto do transporte universitário, né? O problema é que a discussão ela fica sempre num ambiente muito raso. Nós queremos que aumente o número de ônibus, né? E eu vou repetir aquilo que eu sempre falava para horror de muitos. Daqui a pouco nós teremos a prefeitura com uma frota de ônibus que vai pôr inveja a Rio Ita, né? Porque a quantidade de estudantes ela aumenta cada vez mais, né? Então o número de vagas é preciso aumentar para conseguir atender todo mundo. Daqui a pouco a prefeitura vai ter 20 ônibus, né? Para levar alunos para outros municípios. O transporte universitário ele propõe uma série de discussões que muitas vezes nós não estamos preparados para essa conversa. Eu, por exemplo, entendo que quando você transporta 1.500 jovens para outros municípios, você está transferindo parte do seu potencial de riqueza para outros municípios. E é isso que acontece. Daqueles 1.500 jovens que diariamente vão para Niterói ou São Gonçalo estudar, 70% deles são absolvidos pelo mercado de trabalho de Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Não voltam para Rio Bonito para empreender, não voltam em Rio Bonito para trabalhar aqui. Alguns conhecem suas namoradas por lá e por lá ficam, né? Casam por lá, ficam por lá, etc. E aí você transporta o cara para ele estudar durante 4, 5 anos, a prefeitura fazendo investimento alto na questão do transporte universitário. Isso aqui é só uma observação, tá, gente? Uma entre tantas. E a prefeitura faz aquele investimento alto no transporte universitário, e o que eu tenho de retorno? Nada.
Porque o cara fica lá em Niterói trabalhando, fica lá no Rio de Janeiro trabalhando, morando lá, ele passa a gerar riqueza para lá, com o estudo que eu financiei, como prefeitura local, né? Ninguém para falar isso porque a rapaziada não está preparada para essa conversa. Minha gente, a rapaziada não está preparada para essa conversa. Essa é a realidade. E é preciso pensar um pouco sobre isso. Então, lá em 2006, eu estava comecei a fazer minha faculdade. Nós estamos em 2023, fazem 17 anos isso. Mas a conversa já era de antes, né? 20 anos, 25 anos mais ou menos, já existia essa conversa do transporte universitário. Lembro da época que foi uma ação importante do deputado, do então deputado Marcos Abraão, à época vereador do município, que foi ao Rio de Janeiro, conseguiu 2 ônibus, à época com intervenção do, acho que hoje deputado Hugo Leal, né? Hugo Leal, lembro que eu fiz parte desses encontros, na casa do vereador, então vereador Marcos Abraão. O Hugo Leal veio aqui algumas vezes, nessas reuniões que aconteciam, e eu estava lá participando, e tem tanto tempo isso, né, gente? Os ônibus foram aqueles azulões, né? Os mais antigos vão lembrar dos ônibus azulões, lembram dos azulões? Pois é, foram 2 ônibus daquele, e que serviam também às igrejas, aos times de futebol, etc. E tal, nos fins de semana que não tinha universitário para transportar, os ônibus eram liberados também para atender aí. O que eu discordo com esse negócio de emprestar ônibus, né? Porque eu acho que no fim de semana o ônibus da prefeitura que transporta alunos, ele tem que descansar, ele tem que passar por uma análise, né? Ele tem que passar por mecânicos têm que estar olhando esse carro no fim de semana para que no segunda-feira ele esteja ok, funcionando, né? Então, já que a prefeitura quer ter ônibus, precisa fazer isso. O ônibus trabalha de segunda a sexta-feira, né, indo para Niterói e São Gonçalo, transportando aluno. Aí quando chega sábado e domingo, empresta para a igreja, empresta para aniversário de não sei quem, para o enterro de fulano de tal, sepultamento não sei mais quem, aniversário de 15 anos não sei aonde. E que hora que esses carros passarão por uma manutenção? Que hora que troca o pneu? Que hora que dá uma olhada na parte elétrica? Que hora? Não tem. Que o carro vai rodando direto, né? A gente percebe muito isso na questão da máquina pública. E aí quando começa a quebrar, começa a dar defeito, aí vem aquela, tá velho, tá ruim, porque não houve manutenção. Porque nos primeiros 2 anos o veículo trabalha sem nenhum, só botando combustível e trocando óleo. E olha lá. Então assim, cara, a época eu lembro que o Marcos Abraão foi importante para que nós conseguíssemos aqueles 2 ônibus. Quando chegou isso 2001, quando o vereador Marcos Abraão estava em atividade na Câmara de Rio Bonito. Quando chegou 2005, 2006, o prefeito Mandiocão compra 4 ônibus novos, né? A prefeitura comprou 4 ônibus novos, que nós estudantes, na época eu estudava, né? Eu fazia faculdade à época, e nós apelidamos aqueles ônibus novos de Guaravita, que parecia um copo de Guaravita, que ele era todo colorido, né? 2006, mais ou menos, o prefeito Mandiocão, depois de uma grande manifestação de universitários, adquire esses 4 ônibus. Beleza. 3, 4, 5 anos depois, esses ônibus já estavam, coitados, né, entregando os pontos, porque foram muito utilizados. E aí vem a prefeita Solange, a ex-prefeita Solange em 2012, e quando chega 2013 ela faz um contrato, fez uma coisa diferente de todo mundo. Ela fecha contrato com a empresa Prolagos, se não me engano, alguma coisa Lagos, né? E o transporte universitário ele passa a ser pago, né? O prefeito resolveu não comprar ônibus, e sim contratar uma empresa, terceirizar o serviço, e o que foi muito bom, porque o ônibus da prefeitura ele funciona muito bem quando ele é novo. Depois que começa a quebrar, meu irmão, é um desacerto, grande desgraça, né? Quantas vezes os universitários ficavam a pé, voltando de Niterói, tarde da noite, e era um tal de universitário chegar em casa 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, porque quebrou o ônibus, etc. Então, eu vivi esse tempo, eu sei do que eu estou falando, né? E a moçada que fez faculdade ali atrás, 2005, nesse tempo que eu fiz também, 2006, 2007, 2004, 2003, lembra como era essa sofrência. O ônibus azulão, por exemplo, depois dele muito ser utilizado, ele tinha um buraco no fundo, que eu dizia que parecia o carro do Fred Flintstone, né? Que para andar tem que botar o pé assim para poder fazer o carro andar.
É mais ou menos o que acontecia ali com o ônibus universitário, né? Ele tinha um buraco, um dos azulões, não lembro qual, tinha um buraco assim, e na hora que o carro estava andando, você via o chão passando ali. Era um negócio assim perigoso, cara, né? E aí, quando a prefeita Solange, lá em 2013, resolve contratar uma empresa privada para explorar o transporte universitário, isso gera uma série de questionamentos, logicamente, né? O valor do contrato, que diziam que era muito alto, etc, e tal, pelo número de ônibus oferecido, e aí vem aquelas dúvidas, aquelas ilações, né? Não, porque isso aí tem esquema, né? Tá, papapá, sempre aquelas histórias, né? Mas a prestação de serviço em si foi maravilhosa. Depois que contratou-se uma empresa privada para prestar o serviço de transporte universitário para os nossos alunos, nossos universitários, acabou aquele negócio de ônibus quebrar. E raramente, quando acontecia de um ou outro dar defeito, o motorista ligava para a empresa imediatamente mandava um carro para poder buscar os alunos, né, onde ele tivesse parado, né? E esse serviço se estendeu. Quando o prefeito Mandiocão volta à prefeitura em 2017, eleição 16, 2017, ele mantém esse serviço, né? À época, o transporte universitário chegou a ser comandado pela esposa do meu amigo Anderson Caldeira, que fez lá uma redução, né, juntamente com o prefeito, à época, fez uma redução dos valores, porque descobriu-se que era um valor muito alto que até então a prefeitura pagava. Existia um débito grande para trás também na prestação de serviço, que não era pago há algum tempo, etc. e tal. Bom, a notícia é a seguinte, minha gente: o assunto transporte universitário ele volta à pauta, né, com força, porque a quantidade de universitários ela vai crescendo e a quantidade de universitários que se formam é menor do que a de universitários ingressando no ensino. Que ótimo, né? Ótima notícia. Bom que o número de estudantes esteja aumentando. Bom que o número de universitários esteja crescendo. Excelente, né? Esqueci de acrescentar um fato aqui, que em 2014, se não me engano, 2015, o então vereador, né, Marquinhos Luanda, faz uma lei, né, tornando o transporte universitário uma obrigação do município, né, uma lei do vereador Marquinhos Luanda. Então, assim, gente, é um assunto que se estende. Eu estou fazendo essa timeline aqui, essa linha do tempo sobre transporte universitário, só para os amigos que estão aí nos acompanhando entenderem há quanto tempo se fala de transporte universitário em nosso município. Todavia, eu entendo que a conversa ela fica sempre no lado raso da piscina. Nós sempre discutimos números de ônibus, sempre discutimos número de vagas, sempre discutimos se a prefeitura vai comprar o ônibus ou vai contratar serviço, né? E tem uma outra discussão, que é a mais importante delas, que acaba sendo deixada de lado, né? Que é uma faculdade em Rio Bonito, que num primeiro momento uma faculdade em Rio Bonito não vai fazer com que o serviço de transporte universitário deixe de ser oferecido. Porque se você implantar uma faculdade hoje, os alunos continuarão estudando em Niterói, em São Gonçalo, né? Isso tem que continuar, né? A partir do momento que a faculdade em Rio Bonito for se desenvolvendo, for crescendo, que você vai diminuindo a demanda, né? Até que todos consigam ficar por aqui, né? E que faculdade é essa? Qual a natureza dessa faculdade? É uma faculdade privada? Não é uma faculdade pública? Então como é que é isso? Como é que vai ser o ingresso, né, na faculdade? Porque se for pública, vem gente de todo canto estudar nela, né? E aí está arriscado o nosso estudante local não conseguir ingressar, se for uma faculdade pública, porque o ingresso é via vestibular, né? E nem todo mundo consegue passar, ao contrário da faculdade privada, em que você simplesmente faz a matrícula e começa a estudar que você está pagando. E lá, quanto mais aluno tiver, melhor, né? Então, assim, minha gente, é uma série de assuntos, né, que nós precisamos dialogar e pensar quando se fala de transporte universitário. O problema é que só se fala do transporte universitário em momentos de crise como esse que nós estamos enfrentando. Hoje pela manhã eu estava vendo um vídeo do vereador presidente da Câmara de Rio Bonito, Alex da Guarda, o nosso amigo Alex dos Santos, que esteve aqui no programa recentemente, antes do Carnaval, ele dizendo que recebeu muitas ligações
das pessoas, né, por conta da questão do transporte universitário, que faltou um ônibus, etc. e tal. Ele dizendo que ia buscar informações, que junto com o prefeito ia resolver essa situação do transporte universitário, para as pessoas confiarem, terem um pouquinho de paciência, etc. e tal. É bacana o vídeo do nosso presidente da Câmara, Alex da Guarda. Legal que esteja se discutindo essa questão do número de vagas, né? Porque até onde eu sei, existe uma quantidade grande de pessoas em fila de espera, aguardando para ingressar no transporte universitário. Mas assim, minha gente, é preciso dialogar também sobre a questão da faculdade em Rio Bonito. É preciso mostrar ao empresário do setor de educação que nós transportamos por mês cerca de 1.500 alunos. E que esses alunos poderiam ficar aqui. E sem falar que nós temos a cidade de Tanguá fazendo a mesma coisa. Nós temos a cidade de Silvio Jardim também fazendo a mesma coisa. Então, é algo a se pensar. Vi até na minha postagem no Facebook, eu escrevi sobre isso no meu Facebook pessoal, sobre essa questão do transporte universitário, e alguém lá no Facebook escreveu assim: o esqueleto da faculdade está lá, numa referência àquela obra inacabada que nós temos ali no condomínio industrial, próximo ali do fórum, né, onde seria instalada a Faculdade Cerecista de Rio Bonito. 2015, 2014, começou-se aquela obra ali. Nós tínhamos a Faculdade Cerecista, que funcionava lá no Colégio Cerecista, no Colégio Monsenhor Antônio de Souza Gens, né? E aquela estrutura começou a ser criada ali pelo movimento cerecista para se criar uma faculdade, né? Cheguei a ver o projeto, era bem arrojado, bem legal. E a Faculdade Cerecista sairia, a Faculdade Cerecista oferecia unicamente o curso de administração, e ela sairia de lá do Colégio Cerecista, para ele continuar sendo escola regular, e viria para aquele prédio, né, o ensino superior viria para aquele prédio, e junto da administração, outras 3 cadeiras, se não me engano, pedagogia, e mais outras 2 que não me lembro agora, viriam também para ali no primeiro momento, e a partir disso a faculdade iria crescer. Ora, nós teríamos uma faculdade privada, oferecendo administração, pedagogia e outras 2 graduações que eu não me lembro, faz bastante tempo essa história. Mas a ideia naufragou. Isso aconteceu lá atrás, essa iniciativa foi lá atrás, na época do governo da ex-prefeita Solange, quando o prefeito Mandiocão assume, tenta negociar aquele negócio ali com o pessoal do Colégio Cerecista, e existe uma tentativa de encampar aquela área para o município. Não sei qual o resultado disso, né? Se foi positivo para a prefeitura, a questão acaba sendo judicializada, e se houve uma judicialização, não sei, não sabemos, não existe notícias de que já tenha se resolvido, e quem foi que ganhou, qual foi a parte, se a prefeitura consegue encampar novamente aquela área que ela cedeu para o movimento cerecista, ou se foram o jurídico do cerecista conseguiu vencer essa batalha. Então, assim, gente, eu entendo muito o desespero daqueles pais que estão preocupados que os filhos estão sem vaga para poder estudar e que não têm condições financeiras de pagar passagem todo dia para o filho ir para a faculdade. Eu entendo isso perfeitamente, com essa realidade, que também foi duro para mim. A época eu só consegui fazer minha faculdade também porque eu não pagava a passagem. Porque ao fim de um mês, você viajando de segunda a sexta, ida e volta, se você colocar no fim do mês quanto que você gastou o equivalente à mensalidade de uma faculdade, né? E nem todo mundo tem a grana sequer para pagar a faculdade, imagine pagar a passagem, né? Então são questões que devem ser ponderadas. Mas tudo isso precisa ser pensado quando nós não estamos em crise. Né? Mas o assunto transporte universitário, ele só vem para a pauta nesses momentos. E, inclusive, assim, sempre início de ano, sempre início de semestre, ou no meio do ano, lá em julho, agosto, quando as aulas começam, né? Ou fevereiro, março, quando as aulas também são retomadas no início do ano letivo. Aí depois tudo se acomoda. Daqui a pouco aparece mais um ônibus, daqui a pouco aparece mais uma vaga, daqui a pouco o cara que está reclamando consegue entrar aqui numa vaguinha, ele fica quieto, que resolveu o problema dele, está tudo certo, dane-se os outros, né, etc. E o assunto, ele acaba se acomodando e ficando quietinho até o ano que vem.
ou até agosto, quando começar as aulas de novo em agosto e novas turmas forem abertas nas universidades privadas de São Gonçalo e Niterói. O que me deixa curioso é porque que nós não tratamos do assunto principal, que é a faculdade em Rio Bonito. Então, além de pensarmos a questão do ônibus, o ônibus a prefeitura vai comprar? A prefeitura vai contratar serviço terceirizado? Vale a pena? O que é melhor? O que é melhor? O que é pior? Como é que é isso? Como é que não é isso? Vai pedir ônibus doado não sei de onde? Como é que vai fazer? Né? Então, além de toda essa discussão, vai cobrar pelo transporte universitário? Né? Vai se fazer um escalonamento? Igual teve um tempo aí que fizeram um escalonamento. Um dia viajava da letra A à letra M, a letra M, e no segundo dia viajava a galera da letra N até a letra Z. Tinha uma parada dessa assim que fizeram durante um tempo aí. Né? Meio que dia sim, dia não, o cara tinha direito a entrar, apresentava a carteirinha e tal. Isso aconteceu aí um tempo atrás. Vai fazer dessa maneira? Ah, não. Nós só vamos transportar os alunos da escola pública. Só vamos transportar os alunos da escola privada. Estudantes de cursinho do Pedro II e tal, esse negócio não vai mais, só universitário. São todas discussões para nós travarmos enquanto o assunto transporte universitário está resolvido. Né? Na hora que os problemas acabam, que a galera está viajando dormindo, é a hora de se discutir planejamento. É hora de se pensar no ano que vem. Mas, minha gente, nem a sociedade e nem a classe política tem esse tipo de atitude. Né? Como sempre, nós só pensamos em botar cadeado na porta quando a porta está arrombada. Esse é um problema clássico, né, no nosso país. Bom, deixa eu mandar aqui abraço para algumas pessoas que estão aqui nos acompanhando agora, 16 horas e 20 minutinhos aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Acho que com a Enel melhorou, né? Minha querida amiga Vera, voltando aqui ao assunto da Enel ali atrás, que eu estava falando sobre a poda das árvores. Na época da AMPK, fiquei uma semana sem luz aqui no Sambê, diz ela. Na época da Ampla, né? Porque houve certamente uma mudança aqui no que ela escreveu. Um beijo aqui para minha amiga Sheila Santos, um beijo também para minha amiga Rosângela Oliveira e um abraço grande aqui para minha amiga Luci Magalhães. Luci, eu preciso te pedir desculpas que eu fiquei de divulgar o negócio de uma casa que você tem para alugar na Praça Cruzeiro e eu esqueci disso. A correria, o corre-corre do dia, você falou comigo 2 vezes, uma via inbox no Facebook, outra pessoalmente, nas duas eu acabei me esquecendo. Um beijo para você, obrigado pela sua audiência sempre aqui, prestigiando o programa Flávio Azevedo. Vamos lá, o que tem mais de gente aqui? Tá, pessoal, então vamos aqui, a reflexão que eu hoje pela manhã eu trouxe uma reflexão sobre esse assunto do transporte universitário. Mas antes do transporte universitário, me permitam trazer aqui o meu amigo Cadinho. Cadinho sempre manda um recado pra gente. Cadinho, um beijo grande para você. Obrigado pela sua audiência. Deixa eu dar som aqui. Vamos ver o que o Cadinho trouxe de recado para nós aqui. Boa tarde, Cadinho. Tudo bom? Feliz inteiro de volta. Parabéns. Que bom que você descansou, tá bem. Eu queria mandar um alô muito especial para Claudineia Líveiro, né, uma grande amiga. Ela esteve aqui na porta comigo ontem, a gente conversou muito. Ela é muito amiga da menina que trabalha comigo, Lúcia Maria Charré. Então, a gente sentou, conversou aqui na porta, vimos o Pelezinho cantar e ela me fez a brilhante alegria de tê-la como visitante. Neia, beijão para você, querida. Tudo de bom. Ela trabalhava naquela loja logo no começo da Rua Francisco de Souza, ali a Rua do Império, né? Ela estava sempre ali com ela, né? Brincando, conversando com ela. Neia, beijão para você, querida. Tudo de bom. Você e Lúcia são minhas queridas, tá bom? Titinho, beijão para você. Sei que você não está ouvindo, mas no pensamento estou sempre lembrando de você. Um beijo. Beleza, minha gente. Então é isso, cara. Um abraço aí pro meu amigo Cadinho, né?
sempre aí ligado no programa Flávio Azevedo, sempre nos acompanhando e nos prestigiando, né? E rapaz, tem gente aqui me pedindo o link do programa, né? Que eu esqueci de mandar, hein? Tá aí o link do programa, garotão. Nosso queridíssimo Heitor, mandando aqui, pedindo aqui o link do programa Flávio Azevedo para nos acompanhar. E a rapaziada vai nos prestigiando aqui, vai nos acompanhando aqui, ligados no programa Flávio Azevedo. Um abraço grande também para Jéssica, que vai estar aqui no dia 3 de março, na próxima sexta-feira, vai estar conversando aqui conosco, sobre já naquela pegada da entrevista com as mulheres, né? As mulheres que já estamos selecionando as meninas para estar conversando aqui conosco. Abre o programa conversando conosco a nossa queridíssima Josiane Penco, que trabalha na Secretaria de Promoção Social, né, que é assessora especial da Secretaria de Promoção Social de Rio Bonito, vai estar conversando conosco aqui no programa Flávio Azevedo, abrindo a série de entrevistas sobre esse tema tão importante, que é a mulher, né? Então, 8 de março é o Dia Internacional da Mulher, e durante todo o mês de março a mulher estará em pauta aqui no programa, sempre entrevistando mulheres, sempre entrevistando meninas aqui. E as nossas queridas ouvintes, um beijo grande para vocês. Muito obrigado pelo carinho da audiência de todas vocês que estão sempre nos prestigiando. Em nossa pauta hoje aqui do programa Flávio Azevedo, nós começamos falando sobre carnaval, demos uma passadinha na questão da poda das árvores, né? Falamos aqui sobre o transporte universitário, e eu quero inclusive aproveitar a oportunidade para falarmos aqui do transporte universitário. Hoje pela manhã eu escrevi alguma coisa a esse respeito, né? E foi o seguinte que nós escrevemos lá. Vou fazer aqui igual o Alexandre Garcia, quando faz o seu comentário, né? Quando faz o seu comentário, esse computador tá de brincadeira. Mas em Rio Bonito está de volta o assunto transporte universitário. Fui para a faculdade em 2006, bem antes disso essa questão já era pauta. Estamos em 2023 e nada do que foi proposto ao longo dos anos por quem governava se concretizou. Cara de pau da classe política e da sociedade. Ambos só pensam o tema quando falta ônibus, quando falta vagas, né? Diga-se de passagem. Vou repetir o que escrevi dezenas de vezes ao longo desses anos. Se você acha que esse tema não interessa a você, porque seus filhos ainda estão no ensino fundamental ou médio, você está redondamente enganado. Num abrir e fechar de olhos, eles concluem o ciclo, terão a oportunidade de ingressar numa faculdade e, logicamente, dependerão do transporte universitário para enfrentar o mesmo dilema de agora, falta de vagas nesse serviço. O que me deixa frustrado... Que chato isso, hein? Mas tá bom, vamos lá. Agora sim. O que me deixa frustrado, cadê? É que enquanto se discute o paliativo, o transporte universitário, porque o transporte universitário é paliativo, minha gente. O transporte universitário ele só existe porque não tem uma faculdade na cidade, né? Então você só tem o transporte de pessoas para hospitais importantes do Rio de Janeiro, porque aquela especialidade que o camarada está indo buscar não existe na cidade de origem, né? Tudo quanto é transporte que existe para outros centros é porque naquela cidade específica não existe aquele serviço. Seja a pessoa que pega o carro da prefeitura para ir até o centro do Rio de Janeiro, fazer um tratamento de câncer, fazer um tratamento ortopédico, fazer um tratamento endócrino, fazer um tratamento no hemorrio lá por conta de uma anemia, falciforme ou alguma coisa nesse sentido, é porque não existe aquela especialidade na cidade. Com a educação é a mesma coisa. Se você tem o transporte para outros centros, para que os alunos possam estudar, significa que essa cidade não tem faculdade, né? Bom, então assim, cara, por isso que eu considero paliativo o transporte universitário, né? E não se pensa naquilo que deveria ser objeto de desejo de todos, né? Ficamos discutindo o paliativo, que é o transporte universitário,
E aquilo que deveria ser desejo nosso, nós não discutimos, que é uma faculdade em nosso município. Aliás, 1982, eu estudava na então Escola Estadual Barão do Rio Branco, Colégio Barão do Rio Branco, aqui na nossa cidade. Aliás, não foi 82 não, foi 83, eu estava na primeira série. A professora era a tia Ana Rosa Bastos, de quem eu gosto muito, tenho muita estima por ela ainda. De vez em quando encontro ela no centro da cidade. Um beijo para a tia Ana Rosa. E naquela conversa, uma vez, lá na escola, eu na segunda série, com 8 anos, eu tenho 48 hoje. Eu tenho 48 anos hoje. Então significa que fazem 48 anos essa conversa. Eu lembro da tia Ana Rosa falar assim, olha gente, daqui mais uns anos, nós teremos faculdade aqui em Rio Bonito para vocês não precisarem sair da cidade para estudar. Olha que bonito que a tia Ana Rosa falou. Daqui mais alguns aninhos, nós teremos faculdade aqui em Rio Bonito e vocês não vão precisar sair da escola de Rio Bonito para estudar. Cara, a minha filha já está perto de concluir o ensino médio e ainda não temos faculdade em Rio Bonito para a garotada não precisar sair daqui para estudar. 40 anos se passaram e ninguém pensou, ninguém planejou, ninguém criou uma política de longo prazo para que nós tivéssemos a tal faculdade aqui em Rio Bonito. Que, logicamente, no seu início não vai ter tantas disciplinas, não vai ser para todo mundo, mas é preciso começar. Não é isso? Então, assim, cara, o assunto primordial, que é a faculdade aqui, ele não é pensado pela gente. Porque nós, brasileiros, somos imediatistas, né? E como bons brasileiros, nós só pensamos nos desafios em momentos de crise. Quando os ânimos estão aflorados e a razão está dopada pela indignação e pelo inconformismo, aí a gente vai discutir o assunto. Então o cara está puto da vida, porque o filho dele não conseguiu a vaga no transporte e tal, o cara quer matar todo mundo, quer enforcar todo mundo, aí vai discutir transporte universitário. Não é nessa hora que discute o transporte universitário. Sinceramente, meus amigos, não é nessa hora. Tem que discutir na hora da calmaria. Aí tem tempo de você planejar, pensar, ver como é que vai ser, como é que será, né? Mas como bons brasileiros, nós só pensamos no cadeado depois que o portão está arrombado. O término disso é o mesmo de sempre. Assim que se encontra uma solução provisória, e ela sempre aparece, né? Alguém sempre bota mais um ônibus, alguém sempre, não, tem uma vaguinha aqui. A solução vai aparecer. Rapaziada que está reclamando de transporte universitário, daqui a pouco aparece a solução. Ela sempre aparece. E aí quando a solução aparece, a solução paliativa, governo e governados esquecem o debate e não aproveitam o tempo de tranquilidade para planejar. É isso que nós vemos acontecer há pelo menos 25 anos. Tomara que a crise atual do transporte universitário traga logo a almejada solução provisória, né, esse paliativo que resolvem aí. Tomara que a solução seja logo encontrada e que os envolvidos aproveitem também a oportunidade para pensar e planejar o assunto que está em pauta, a questão da universidade, do ensino superior no nosso município. Faculdade em Rio Bonito, é o que nós precisamos discutir. E aí eu concluo aqui a minha reflexão, que eu escrevi pela manhã, dizendo o seguinte, que Deus nos ajude, né? Eu ia escrever que Deus tenha piedade de nós, porque falei para vocês que eu tinha 8 anos, e hoje eu tenho 48, eu tinha 8 anos, quando eu ouvi pela primeira vez alguém falar, e foi a minha professora da segunda série, hoje chamado terceiro ano do ensino fundamental, do primeiro segmento, né? Eu estava na segunda série à época, terceiro ano, segunda série, quando eu ouvi falar nessa questão de faculdade em Rio Bonito. E a professora dizendo que, olha, segura a pemba aí que vocês vão ter faculdade. Eu fui para a faculdade, já estou indo embora, minha filha daqui a pouco vai estar na faculdade. E até agora, nada. Não temos faculdade, ainda não. 40 anos se passaram. E não teve um fela da puta desses aí que nos governaram nesses últimos 40 anos, que tenha sentado o rabo junto com a Câmara de Vereadores e criado um planejamento de longo prazo para que nós tivéssemos essa faculdade aqui. Algo baseado em legislação, algo muito, muito construído, sem roubalheira, sem sacanagem, sem putaria, né?
Mas não. As pessoas preferem primeiro trabalhar no ímpeto do inconformismo da sociedade, e aí trazem soluções paliativas que não resolvem bulhufas, né? Isso acontece não é só com o transporte universitário, é com todos os transportes, né? É com vários serviços. E assim, gente, é isso, né? Isso me lembra, inclusive, a história da habitação aqui em Rio Bonito. Lembram da história da habitação? Nós temos aqui pertinho de nós uma localidade chamada Flor dos Cambucais, que a rapaziada chama de Rato Molhado. E toda localidade que tem o nome de Rato Molhado é porque, geralmente, quando chove muito, a água sobe e a rataiada que está escondida nas tocas de beira de rio, de valão, de esgotos, etc., elas saem, né? Vêm para fora porque o nível da água está subindo. Se você corre, o rato corre também. Bom, essa discussão acontece há tantos anos. E uma das medidas que se encontrou para que a nossa localidade de Flor dos Cambucais não seja tomada pela água é o famoso limpa-rio. Então vem lá a máquina do governo do estado, faz um trabalho bem legal, né? O serviço de limpa-rio, realmente melhora o fluxo de água, né? Para que ela passe com mais tranquilidade, sem os atrapalhos, os lixos que nós jogamos dentro dos rios. Mas as casas que enchem de água continuam lá num nível muito próximo do rio ou no nível abaixo de onde sobe a água. Você já reparou que ninguém presta atenção nisso? O programa Limpa Rio ele é sensacional, né? E realmente ameniza essa questão do impacto da água de chuva nessas comunidades que têm as casas muito baixas ou muito próximas dos rios. Mas a galera continua morando lá, naquele lugar que enche d'água. A hora que não tiver o limpa-rio, vai encher de água de novo. Ou se vier uma pancada d'água daquela de cachorro beber água em pé, como dizia meu pai, vai encher d'água de novo. Então assim, que legal, fizemos o programa Limpa-Rio, funcionou, ok, mas e as pessoas que moram naquela área ali? Então, junto com o programa Limpa-Rio, nós precisamos criar um programa de habitação para recebermos, para realocarmos as pessoas que moram em área de risco, mas ninguém pensa nisso. Só se pensam nas pessoas que moram em área de risco depois que a casa caiu e morreu gente. E aí você discute o assunto à luz da comoção, à luz da correria, à luz dos desabrigados, dos desalojados, etc, 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 etc. Gente, por que será que nós brasileiros somos assim? Retardados. Né? Nós somos retardados. Essa é a classificação que eu tenho para nós. Porque só discutimos o assunto. Estou vendo lá o pessoal de São Paulo discutindo a questão lá de São Sebastião, lugar que foi dizimado aí agora numa chuva de verão. Já vimos isso acontecer no Rio de Janeiro, recentemente aconteceu também. Né? Beleza, vamos fazer a campanha para doar água. Aí, que coisa linda, né? E o brasileiro é solidário. Tem esse aspecto também. Né? O brasileiro é solidário. Manda colchão, manda água. Viu um pronunciamento do governador Tarcísio, dizendo que não precisa mandar roupa mais, porque São Paulo não consegue mais armazenar a quantidade de roupa, de calçados e colchões que estão chegando para os desabrigados. Né? É muita coisa. Mas ainda é preciso água potável, alimento, produto de limpeza, aquilo do dia a dia das pessoas, né? Vi essa declaração do Tarcísio, do governador Tarcísio, que era ministro do presidente Bolsonaro. Então, assim, gente, nós somos extremamente solidários. Quando acontece a catástrofe, cara, logo aparece igreja, aparece ONG, aparece todo mundo para dar um alô. Ok. Aí o sol esquenta, a lama desaparece, a água desce, e aí? E aí acabou o assunto. E aí nós não paramos para discutir o verão que vem. E aí nós não paramos para discutir a chuva da semana que vem, que vai entrar na casa das pessoas e levar tudo de novo. Já pararam para pensar nisso? Não, ninguém discute isso. E aí eu falei de São Sebastião, que é um exemplo agora, da última semana. Mas aqui em Rio Bonito nós temos esse exemplo. Quantas e quantas vezes nós vimos aqui a localidade de Flor dos Cambucais, que é uma comunidade aqui, né, próxima aqui da emissora, inclusive. Quantas vezes nós vimos a água subir ali e as pessoas perderem tudo? E tome campanha, água, fogão, geladeira. Pô, o cara pobre ali, a menina perdeu o carro. Vou fazer o motor do carro dela porque encheu de água, parará, parará. Tá. Mas e as casas que estão
na beira do rio. Aquelas pessoas moram ali não é porque querem morar ali, é porque foi o lugar que sobrou para elas morarem. E aí? Estamos criando um plano de habitação, onde vai ser colocado casas populares, etc. Vai se chamar o governo estadual e o governo federal para participar disso. Como é que é isso? Né? Qual a estrutura que vai ser colocada? Vai ser um grande BNH, um grande favelão, ou teremos um bairro modelo? Como é que é isso? Quando se constrói os conjuntos habitacionais, que são verdadeiros favelões, né? Eles são construídos dessa maneira porque o assunto é discutido no fervor da indignação, no fervor da pressão midiática, no fervor da pressão, ou atualmente no fervor da pressão de redes sociais. É isso que acontece. Já reparou? Ninguém trata de desabrigados de chuva forte no inverno. É onde está se discutindo. Pessoal, olha, janeiro do ano que vem, quando chegar maio, junho, agosto, no frio, olha, de janeiro a março do ano que vem, o pau vai cantar, nós teremos trovoada. Vamos pensar aqui a questão daquele pessoal ali que todo ano a água entra na casa deles. Porra nenhuma. Aí ele quer fazer fundir, né? Comer chocolate quente, viajar para Campo do Jordão, né? Vamos visitar, vamos ver a neve lá em Gramado, etc. E se seja pobre, seja rico, todo mundo pensa dessa maneira. Tem ninguém. Até o cara que mora nessas áreas, ele é incapaz de lembrar que vem aí o verão de novo com as chuvas e trovoadas e que ele vai correr o mesmo risco. Não, ninguém pensa nisso. Aí o negócio é, vamos tomar chocolate quente que é bacana porque está frio. Então assim, cara, a sociedade ela é complexa, né? E o que me deixa mais triste é que, infelizmente, quem pensa dessa maneira é chamado de retardado, né? Quem pensa de uma maneira mais de longo prazo, etc. e tal, e que responsabiliza a sociedade pelos problemas que acontecem, esse cara não é muito querido, não. E eu estou entre esses, né? Eu raramente coloco culpa somente nos políticos, eu sempre digo que a sociedade está junto naquilo que acontece de errado. E tem um monte de gente que não gosta de mim por causa disso, né? Cara, vai continuar não gostando, porque essa é a grande realidade. Bom, vamos aqui. Quem passa por aqui é o meu amigo Rubem Teixeira, dizendo: boa tarde, meu amigo Flávio, estou bem melhor, graças a Deus. Uma boa semana para você e todos aí da rádio. Um abraço, né? Grande Rubem de Rio Seco, acompanhando aqui o programa Flávio Azevedo. Obrigado, meu irmão, e uma ótima recuperação para você aí. Rosângela diz aqui que é verdade aquilo que a gente está falando. Boa tarde para minha prima Clarice lá em Tanguá. Beijo para você, Clarice. Odaléa Viana passa por aqui nos trazendo uma nota 10, né? O João Batista também passa por aqui batendo palmas. E o Rubem Teixeira fala assim: é verdade, o povo brasileiro é abençoado, né? Eu tenho sido muito ajudado após o meu atropelamento, vivo de ajuda de cada um, né? Pois é, então está aqui o Rubens falando sobre essa questão, e é uma realidade, viu, minha gente? É uma realidade. O brasileiro, em sua grande maioria, todos nós somos muito solidários, todos nós somos muito, temos um coração muito bom. E quando chega essa época de alguém que passou por um revés, uma situação de catástrofe como essa lá de São Sebastião, aparecem as igrejas, aparecem os ajudadores, aparecem as ONGs, aparecem as entidades e a moçada ajuda, né? Ok, trabalhamos ali com aquilo que é imediato. E agora, como vamos fazer para remediar o fato? E aí é que está o grande defeito nosso. Nós não paramos para remediar os casos. Nós não paramos para... né? É o sujeito que toma dor de cabeça, toma um remédio para dor de cabeça, mas esquece de investigar por que ele está com a cabeça doendo. Tem que ir no médico. Doutor, eu estou aqui com uma cabeça, a minha cabeça está doendo regularmente, cara, todos os dias, acordo com a dor de cabeça, tal, o que está acontecendo? E aí o médico vai passar um exame, né, para ver como estão as taxas, o sangue dessa pessoa, né, vai fazer ali uma pesquisa, né, vai fazer uma anamnese, ou seja, uma entrevista para saber da vida dessas pessoas, porque por vezes, simplesmente o que está faltando é o cara fazer o que eu estou fazendo agora, beber um pouco mais de água. Foi até bom falar nisso para lembrar da água, né? Que eu acabo me empolgando aqui com a pauta do dia.
e esqueço de beber água. Por vezes, o grande remédio que você precisa para a dor de cabeça que você está enfrentando é beber água. Né? Mas tem que ir lá no especialista para ele fazer um exame. Outro dia eu conversava com um amigo sobre isso. Ele falou assim, pô, mas eu vou no médico só para o cara mandar eu beber água? Aí você está de sacanagem, pô. Vou no médico só para ele me examinar e dizer que o meu problema é que eu tenho que beber água. Eu falei com ele, cara, algumas pessoas quando chegam no médico descobrem que estão com câncer. Né? Eu acho que é muito melhor você ir no médico e o médico dizer que você precisa beber água do que você ir no médico e ele dizer que você está com câncer, com uma doença mais grave. Né? E aí eu pergunto para você que está me acompanhando aí, o que você prefere? Ir no médico somente para ele dizer que você precisa beber água? Ou você ir no médico para ele constatar, diagnosticar que você está com uma doença séria, que não tem cura, que é degenerativa? Eu prefiro muito mais que ele me diga que eu preciso só beber água. Né? Então, assim, nós temos essa mania, né, de diminuir a importância das coisas. Né? E é isso, cara. Né? A gente precisa pensar sobre os assuntos da sociedade do dia a dia. A habitação é um problema complexo que nós precisamos tratar. E só se pensa na habitação no Brasil quando acontece um aguaceiro, quando dá uma tempestade, quando dá uma trovoada e a casa de muita gente vai de ralo. Aí aquela casa que estava pendurada lá na montanha desce. Aí aquela casa que estava embaixo de um barranco é soterrada. Aí começa a se pensar, à luz da comoção, né? E aí o político, para dar resposta à comoção, acaba fazendo cagada. Porque na administração pública nós não podemos pensar com a emoção. Nós temos que pensar de maneira racional, usando a legislação, usando o orçamento, fazendo um programa, um planejamento de longo prazo. E para isso tem que se criar legislação. Então não adianta, à luz da comoção, nós discutirmos os assuntos. Né? A imprensa também não ajuda. Né? A grande imprensa brasileira, ela é extremamente cretina na hora de noticiar. Ela trabalha o tempo todo com o sensacionalismo e esquece de trazer a notícia, de trazer a reflexão, de trazer a opinião equilibrada. Né? Nada tenho contra a opinião, mas que ela seja equilibrada. Mas o tempo todo a imprensa ela tenta trazer sensações na notícia que ela oferece. Ela não busca você para uma conversa. Ela quer estimular o sensacionalismo sempre. Né? Gosto sempre de usar o exemplo do futebol. Né? O futebol que é uma diversão. Gente, futebol é entretenimento. Entretenimento. Todavia, os narradores de futebol, eles, durante a narração, eles colocam uma carga de emoção tão grande na narração, exatamente para poder estimular as suas sensações. Aí você fica com raiva de jogador, ou você passa a amar determinado jogador, tudo por conta da sensação que aquela figura, que tem uma formação em comunicação social, que consegue atingir aqui o seu intelecto, ela coloca na hora da narração esportiva. Né? E aí nós ficamos refém do Romário durante muitos anos. Depois nós ficamos refém do Ronaldinho, fenômeno, durante muitos anos. Atualmente somos reféns do Neymar, que é o maior jogador do Brasil. E quando se fala em fazer uma seleção brasileira sem essas figuras icônicas, o brasileiro ele fica desesperado porque o comentarista esportivo ele é incapaz de fazer um comentário no sentido de que, olha, nós estamos sem o Neymar, mas nós temos aqui o Joãozinho, que não tem a mesma categoria do Neymar, mas é excelente também. Foi campeão disso, foi campeão daquilo, está exatamente procurando essa oportunidade. E aí manda um recado para o Joãozinho. E tomara que o Joãozinho, ao entrar no lugar do Neymar, consiga cumprir o seu papel, consiga desempenhar a sua função. Não precisa ser o Neymar, mas que faça o seu melhor naquele momento ali. Cara, isso é muito mais construtivo do que ficar lamentando a ausência daquele jogador de futebol. Lamentar a ausência do Romário, que já aposentou, hoje é senador. Lamentar a ausência do Ronaldo, que hoje é empresário, não vai jogar mais futebol. A realidade hoje é o Neymar, que daqui a pouco está indo embora também, nós teremos outras realidades. Não dá para ficarmos a vida toda refém do Pelé, do Garrincha.
E no futebol fazem isso. Eu novo, né, muito jovem, eu começava a minha vida de torcedor, e eu lembro que o primeiro jogo Brasil e Uruguai que eu assisti, aliás, ainda na preparação, eu não lembro qual foi, mas o primeiro jogo Brasil e Uruguai, que eu tenho notícias assim, que eu lembro, eu devia ter uns 9, 10 anos, e aí a notícia não falava sobre o jogo do Brasil e do Uruguai. A notícia quase toda dizia que lá na Copa de 50, em pleno Maracanã, na final da Copa do Mundo, o Uruguai ganhou do Brasil. Na final da Copa do Mundo, no Brasil, no Maracanã, que foi construído para a Copa de 50. O famoso Maracanazo. E eu lembro que eu fiquei muito impactado com aquela notícia, e lembro de papai me contando isso, né? Papai era de 46, o jogo foi em 50, papai tinha 4 anos, papai falava que lembrava dos irmãos, do pai, né? Muito recente, né? Comentando essa questão toda, né? Até que a maturidade foi chegando, eu pensei assim, mas peraí, cara, né? Quando eu tinha já meus 20 anos, a maturidade chegando, eu comecei a pensar, peraí, já se passaram 10 anos, o Brasil já ganhou do Uruguai 200 vezes. O Brasil já goleou o Uruguai 200 vezes, depois do tal do Maracanazo em 50. E toda vez que o Brasil vai jogar, vem com essa história de 1950, do Didia, que fez gol no Brasil, aqui na final da Copa do Mundo e tal. E aí eu falei, cara, eu me recuso a deixar que a mídia me faça de otário, né? Porque é isso que os caras querem fazer com você. E eu passei a rechaçar essa notícia. Quando eu vejo o jogo Brasil e Uruguai, que tem lá aquela história de Maracanazo, eu rasgo aquele negócio, eu não coloco isso, né? Essa retranca eu não leio, porque eu acho que é desnecessário. Nós estamos em 2023, o Brasil já jogou com a seleção do Uruguai 850 vezes. Dessas 850, nós devemos ter ganhado 840. E toda vez que o Brasil joga com a Argentina, vem essa porra dessa história de Maracanazo. Cara, que coisa nojenta isso. Mas é a mídia tentando nos causar sensações, né? O jornalismo, ele deixou de ser informativo e passou a trabalhar com as nossas sensações, né? As notícias são apresentadas como novela, e a novela tem esse papel, né? Tanto é que o capítulo derradeiro, o capítulo final, né, a cena final, a seguir cenas dos próximos capítulos, e aí a novela sempre termina, né, de maneira que faça que você venha assistir no dia seguinte, não perca o horário para continuar, para ver o que está acontecendo ali. Novela é sempre assim, né? E o jornalismo, a notícia, ela ganhou essa conotação, né? Nós vimos aí a cobertura da Lava Jato, nós vimos a cobertura aí das prisões de Sérgio Cabral, do Lula, não sei o quê, né? A questão das eleições aí, essa disputa direita e esquerda que nós temos atualmente, isso acontece igual uma novela, né? O Bolsonaro vai voltar, não vai, que não sei o quê, pipipi, papapá, papapá, parará, tititi, tutotô, né? A cobertura da Covid, das sequelas e consequências da pandemia do coronavírus, tudo isso foi colocado como novela, né? Cada dia tinha um capítulo novo e sempre dando uma fumada num personagem único, o presidente da República, né? E uma tentativa de se marginalizar, de se criminalizar aqueles que compactuavam meio com as ideias do presidente. Nós vimos isso o tempo todo, durante 2 anos, né? Então eu usei o termo do futebol aqui, mas com a saúde se faz igual, né, etc. e tal. Então a nossa imprensa, extremamente cretina, né, ela não usa o seu poder de alcance para orientar as pessoas, ou para fazer uma cobrança dentro de um perfil de justiça. Não. Os caras trabalham o tempo todo fomentando o sensacionalismo, fazendo você amar ou odiar alguém. Por vezes odiar alguém que não precisa ser odiado exatamente, ou amar alguém que não tem lá muita razão para se amar. Mas a imprensa, ela tem esse poder de fazer você ficar com raiva de quem não deveria e amar quem você deveria passar muito longe. E essas notícias de intempéries climáticas, elas sempre vêm nessa direção, né? Geralmente se entrevista a Dona Maria, que perdeu tudo, o seu João, que perdeu o netinho, que estava dormindo no quartinho lá, que foi soterrado, a Dona Marieta, não sei o que, tal.
o incompetente ali da política que deixou isso tudo acontecer, né? As notícias são sempre nessa direção, para fazer você ficar com raiva. E as soluções? Você já reparou que não se discute soluções? Já notou isso? E aí, diante de tudo que aconteceu no litoral de São Paulo, lá na cidade de São Sebastião, o que faremos para reconstruir a cidade, para que diante de um novo temporal, de um novo desastre desse, não aconteça mais a quantidade de mortes, desaparecidos, desabrigados, desalojados? O que faremos? Não é isso que se trata. A novela que tínhamos era Friburgo e Teresópolis. Vocês lembram a cabeça d'água que atingiu Friburgo, levou gente, que não sei o quê, papapá, parará. E aí? As notícias estão sempre no campo do sensacionalismo. O prefeito que roubou a verba que chegou, né? O vereador pilantra que fez isso assim, o cidadão papapá, estão sempre no campo da indignação, fazendo você ficar com raiva de alguém. Nunca se discute, e aí, o que nós faremos agora? Não, dificilmente isso é tratado. Primeiro que talvez não dê ibope, né? É chamado, como é que é o negócio? É os donos da verdade, né? A imprensa, ela não gosta muito de trazer os donos da verdade para falar, né? Porque eles são arrogantes, prepotentes, e por vezes trazem determinadas observações que a imprensa não agrada, mas que precisam ser ditos. E a imprensa não quer que o sujeito fale isso. Não sei se você já reparou, né? Então, assim, cara, as notícias, elas acabam tendo assim, um cretinismo muito grande, e você que está aí ouvindo, desconfie dessas coisas que você lê em jornal, que você ouve na televisão, que você ouve no rádio, que você vê na internet. Tudo isso que eu estou falando para você aqui, duvide disso também. Será que o Flávio está falando tem sentido? Eu vou pesquisar, vou verificar, vou olhar. Será que é isso mesmo? Né? Então, assim, cara, durante 4 anos, nós ficamos sentados na faculdade, não aprendendo a trazer notícias para você. Sabia disso? Nós não ficamos durante 4 anos na faculdade aprendendo a trazer notícias para você, que isso a gente aprende quando é criança. Quando a gente conversar com o papai e mamãe, chega em casa e fala, o papai pergunta assim, ei, como é que foi a escola hoje? Você, rapaz, aconteceu isso, você já está treinando dar uma notícia, né? Nós ficamos na faculdade treinando a mexer com as suas sensações. A publicidade mexe com as suas sensações. Tanto é que tem a cor da fome, a cor do desejo, né? Você sabe por que geralmente os restaurantes e lojas dessa natureza são amarelos? Porque alguém descobriu que o amarelo estimula nossa fome, nosso apetite. E aí geralmente tem sempre o amarelo dentro do restaurante, para estimular o seu apetite. Então tudo é baseado na lógica das sensações. O marketing, a publicidade e, infelizmente, a notícia também. A notícia também é baseada na questão do sensacionalismo, né? Nós tivemos, por exemplo, durante o carnaval, aqui em Rio Bonito, nós tivemos um rapaz que foi assassinado na estrada de Lavras. Eu não estava em Rio Bonito. Acompanhei o noticiário, acompanhei comentários, acompanhei postagens sobre isso. E todas elas giram sempre no campo da curiosidade, do disse-me-disse, do achismo, às vezes até da falta de um coração mais empático, né? Não é com a família que fica, não, é com o cara que se foi, né? E as pessoas fazem uma série de comentários e ponderações a respeito do que pode ter acontecido, do que foi que aconteceu, né? Os desdobramentos, eles são geralmente todos dentro no campo da fofoca, no campo do disse-me-disse. É nítido isso. Então, gente, assim, sinceramente, nós precisamos desconfiar muito do que vem escrito nas redes sociais, do que é dito por nós jornalistas, dito pela imprensa. E eu torço muito para que a imprensa, no futuro breve, ela tenha um papel mais cidadão na hora de trazer as notícias, na hora de trazer as ponderações, na hora de fazer as reflexões. Eu não me incomodo com jornalista de esquerda, não me incomodo com jornalista de direita, não me incomodo com jornalista que inclusive defenda as suas ideias, seja ela à esquerda, seja ela à direita, ou ao centro, sem nenhum problema. Só não seja cretino, só não venha bancar
o imparcial. Porque não tem nada de imparcialidade, minha gente. Desculpa. Nós vimos aí boa parte da imprensa na cobertura dos 4 anos do governo Bolsonaro sem nenhum tipo de imparcialidade. As pessoas fazendo nitidamente uma campanha contra o presidente, uma tentativa de desconstruir a figura do presidente, fazer com que parte da sociedade tivesse ódio do presidente, né? E agora, em 2 meses, quase 3 aí do novo presidente da República, o novo velho presidente da República, você percebe alguns deslizes do presidente, e acontece que nós erramos, mas você percebe a imprensa meio que passando um pano, ou então fazendo de conta que não viu, né? Por quê? Porque é um cara que está mais alinhado em termos de ideias com esses que estão trabalhando na mídia. Pode até não ser o preferido, mais querido, mas é um camarada alinhado com a forma como eles pensam. Dá para compreender? Então, assim, muita gente não percebeu isso. Muita gente não conseguiu perceber nas entrelinhas das notícias que eram propagadas que existia ali uma militância contra o presidente Bolsonaro, né? Assim como a notícia que é propagada a respeito do governo do presidente Lula, ela tem um claro viés de puxa-saquismo, de tentativa de acobertar atos equivocados, né? Pois é, falta equilíbrio à nossa imprensa, infelizmente, né? A minha amiga Rosana Souza passa por aqui, diz aqui boa tarde, grande observação, e meu amigo Rubem Teixeira diz que minha filha está estudando, 2º ano, pensa em fazer uma faculdade aqui em Rio Bonito, mas não tem. Pois é, como é que vai ficar sempre estudando faculdade em outro município? Que vergonha para o nosso município. Pois é, Rubens, e eu estou acompanhando essa história de faculdade em Rio Bonito há 40 anos, porque a primeira vez que eu pensei esse assunto foi alguém abordou esse assunto comigo, eu estava na 2ª série, no Colégio Estadual Barão do Rio Branco. A professora Ana Rosa nos trouxe esse assunto para conversarmos. É isso, é a nossa realidade. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade para agradecer, né? Vamos caminhando aqui para o final do nosso programa, e agradecer os amigos que estão sempre nos prestigiando, agradecer os amigos que estão sempre nos acompanhando, agradecer os amigos que estão sempre ligados em nossa programação. Deixa eu ver aqui, eu acho que tem outro recado aqui do meu amigo Cadinho, né? Aliás, você, meu amigo, que tem meu WhatsApp, se quiser mandar uma mensagem para participar conosco aqui do nosso programa, fica muito à vontade. O que o Cadinho disse aqui? Amanhã... Flavinho já passou minha mensagem? Já. Parei que eu fui tomar banho. Pois é, tá cara. bom? Já estou de banho tomado. Dançou. Estou voltando a te ouvir, tá bom? Obrigado, um abração. Pois é, Cadinho, dançou. Feliz regresso e que você tenha uma forças renovadas. Esse banho seu tem que ser depois do programa, Cadinho. Não tem jeito, porque, por incrível que pareça, a sua mensagem sempre vem depois da hora que você vai tomar banho. Toda vez que você vai tomar banho é a hora que eu coloco a mensagem. Parece até que a gente combina. Mas tá aí. Obrigado, Cadinho, pelo seu carinho de sempre, pela sua audiência. Amanhã nós vamos tratar de esporte aqui no programa Flávio Azevedo. Eu recebo aqui o meu amigo Jorlan Calazans, ele é de Tanguá, desenvolve um programa esportivo muito legal, né, lá em Tanguá. Nós vamos conhecer um pouquinho do Jorlan, e vai ser o nosso convidado amanhã a partir das 15 horas aqui no programa Flávio Azevedo, aqui na Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense. Eu quero agradecer muito os amigos que estão sempre nos prestigiando, ligados no nosso programa. Que Papai do Céu abençoe rica e abundantemente cada um de vocês sempre. Muito obrigado pelo carinho, né? Deixa eu lembrar ainda aqui das imperdíveis promoções aqui do meu amigo Leandro, lá na Terefrutas Rio Bonito, hein? Já estava esquecendo aqui do Leandro. Não esqueçam das imperdíveis promoções. Tem o suco Beba, R$10,99, saboroso. Eu aproveitei ontem, comprei umzinho para mim também. A manteiga Qualy, né? Margarina Qualy, meio quilo, R$6,99. O requeijão Itambé, R$7,99, o copinho de 200 gramas.
Tem promoção aqui no leite condensado Piracanjuba, tem promoção no negresco, no biscoito negresco. Tem o feijão terê. Cara, o feijão terê é excelente. Se você não gosta ou não conhece, experimente. É nota 10 o feijão terê, vale a pena você comprar, R$ 6,99 o quilo, lá na Terefrutas, Rio Bonito. Empresa parceira aqui do programa Flávio Azevedo, né? Deixa eu mandar um abraço aqui também para o meu amigo Vaguinho Corretor. Vaguinho Corretor, sempre com as melhores oportunidades aí para os amigos que estão ligados na nossa programação aí no quesito aluguel, no quesito compra e venda. Vaguinho Corretor, que tem o seu escritório estabelecido na rua 15 de novembro, número 242, na sala 109, no centro da cidade. Inclusive é pertinho aí do Terefrutas, Rio Bonito, né? Lá no edifício ali pertinho. Minha amiga Josiane Penco passa por aqui nos dando boa tarde. Josiane é a nossa convidada do próximo dia 1º de março. Vamos abrir aqui a entrevista com as mulheres, com a minha queridíssima amiga Josiane Penco, assistente social. Essa aí tem serviço social na veia, né? Assessora especial da Secretaria de Promoção Social. Beijo, Josi. Até quarta-feira aqui para abrirmos a nossa conversa aqui com as mulheres. Minha amiga Elanilza, grande abraço para você, Elanilza, um beijo no seu coração, muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência também. Deixa eu lembrar também aqui da Connect Internet, empresa parceira nossa aqui do programa Flávio Azevedo, a Drogarias Viva Mais, na rua Getúlio Vargas, e a Clínica Vivermed, lá em frente, o Hospital da Civarga de Rio Bonito, 2734-0613 é o telefone. Um grande abraço para você que está ligado aí na nossa programação. O Pai do Céu abençoe muito, rique e abundantemente, cada um dos amigos que estão sempre ligados e nos prestigiando aqui. Amanhã eu volto com meu amigo Jorlan, lá de Tanguá, para conversarmos sobre esporte, né? Vai ser um prazer grande. E minha amiga Zenilda, um grande abraço para você que está sempre acompanhando também o nosso programa Flávio Azevedo. Valeu, minha gente. Vamos lá. Abraço grande para você e muito obrigado pelo carinho sempre da sua audiência. Vamos ficando por aqui e amanhã a gente volta com mais um programa Flávio Azevedo a partir das 15 horas. Valeu! Rádio Jornal 1340 AM Leste Fluminense apresentou programa Flávio Azevedo.